Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 41 a 42, que dizem: Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Bom, queridos, aqui Jesus, ainda se dirigindo às lideranças judaicas de Jerusalém, ele diz: Eu não aceito glória dos homens. Bom, queridos, primeiro ele faz isso para deixar bem claro que ele não está aberto a fazer nenhum conchavo com as lideranças judaicas ou para abrir mão de qualquer coisa que ele ensine para receber o apoio deles. Então Jesus aqui, entre aspas, como se fosse uma conversa política, ele diz: olha, eu não abro mão de princípios, eu não vou fazer qualquer tipo de aliança com pessoas que tenham vontades ou interesses contrários ao que eu vim fazer. E ele diz: olha, eu não aceito glória dos homens, então não preciso do apoio de vocês, não preciso da validação de vocês. E mais, eu não realizo as obras que eu realizo ou os ensinos que eu ensino. Eu não faço isso por vanglória, eu não faço isso buscando me promover ou querendo ser exaltado ou querendo ser, como fala aqui o texto, não quero glória das pessoas. Eu ensino o quê? Por amor. O que eu falo, o que eu faço é exclusivamente por amor a todos, a fim de que sejam salvos. Eu não faço isso para receber elogios ou aplausos. E aqui Jesus faz um contraste bem grande do como ele agia com como os judeus, as autoridades judaicas agiam. Porque, como Jesus já falou várias vezes, os fariseus faziam as suas obras, faziam orações nas praças para serem exaltados. Eles queriam a glória, queriam os aplausos, queriam ser admirados. Quando faziam jejum, eles faziam questão de aparecer que estavam fazendo jejum só para serem elogiados, serem aclamados, única e exclusivamente por orgulho, por vanglória, para se exaltar. Em João capítulo 6, verso 14, Jesus diz, a história nos diz que os homens viram os sinais que Jesus fez e diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E veja a atitude de Jesus, percebendo Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, retirou-se sozinho para o monte. Então, por mais que as pessoas quisessem fazê-lo, inclusive de rei, ele se afastou, porque ele não queria glória para si, ele queria ensinar as pessoas. Queria transformação das pessoas. Não queria ser aclamado, fizessem uma grande festa para ele. Não. O que ele queria era vidas transformadas. E no capítulo 7, verso 18, Jesus falando: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então essa é a grande característica, queridos, do homem e da mulher de Deus. Não busca a sua própria glória. Não quer fazer o nome dele grande. Não quer fazer o nome de Deus grande. Aquelas pessoas que querem promover a si própria ou a sua instituição religiosa, todas essas estão num caminho que não é o adequado. Jesus, o próprio Jesus, que é o nosso grande exemplo, e que era Deus encarnado, ele não buscava a glória dele próprio, mas buscava exaltar a Deus, levar as pessoas até Deus, fortalecer o amor das pessoas por Deus. E no capítulo 8, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, ele diz: nós não buscamos glória dos homens, quer de vocês, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo.
Então, os apóstolos também não buscavam glória, queridos, não queriam que o nome deles fosse conhecidos, não faziam propaganda, não, queriam falar de Deus. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra essa diferença. Ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, esse é algo importante, queridos. Numa igreja, é claro que nós temos que ter todo um cuidado, toda uma atenção, todo um carinho e buscar, fortalecer as pessoas, ajudar as pessoas, e levar um ensino que possa alimentar as carências de cada pessoa. Mas nunca com o ponto de se esquecer que nós somos servos de Cristo. Não podemos negociar os princípios da palavra para agradar a beltranos e fulanos, não. Os princípios da palavra são inegociáveis. Nós devemos servir as pessoas, mas nunca abandonando o principal, que nós somos servos de Cristo. Não negociamos Deus. Nunca deve ser feito isso. Se o ministro de Deus ele prega apenas para alegrar a alma das pessoas, sem um confronto, sem falar a verdade, em amor, claro, mas deixando a verdade de lado, não. A pessoa que faz isso está sendo servo de homens. E é o que a Bíblia nos diz, que nos últimos tempos as pessoas ajuntarão para si doutores que falem exatamente o que elas querem ouvir. E é o que infelizmente tem ocorrido em muitos lugares. E é claro que esse tipo de mensagem vai atrair multidões. Mas, de novo, multidões que não estão sendo transformadas. É o ensino da palavra, é a exortação em amor, é conduzir as pessoas a Cristo, é isso que transforma o ser humano. Senão, vai ser passar a mão na cabeça da pessoa e deixar que ela continue no caminho errado. Em 2 Pedro, e aí o apóstolo Pedro deixa claro que Jesus não buscava glória para si, por quê? Porque ele recebia a glória do Pai. Onde diz assim: ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz, vinda dos céus, nós a ouvimos, estando com ele no Monte Santo. Então esse é o princípio bíblico, queridos. Quem se exalta será humilhado. Quem busca se promover, estar acima dos outros, se mostrar como o melhor de todos, esse vai ser humilhado. Agora, quem se humilha, quem caminha humildemente diante de Deus e servindo a Deus, esse sim é exaltado. E aí Jesus continua: olha, eu conheço vocês. Eu não aceito glória dos homens e eu conheço vocês. Então, esse é o grande parâmetro, queridos. Nós estamos diante de Deus e Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Em Lucas 16, quando Jesus diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de odiar a um e amar o outro. Se dedica a um e despreza o outro. Não, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ok? Essa é uma frase de Jesus. E o que acontece? Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam dele. Ele está falando aí, para a gente ter uma vida humilde, uma vida simples, ser grato, e que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. Ele fala isso porque ele é um pobretão, porque ele não tem poder, porque ele não tem riquezas, porque ele não tem prosperidade. Zombavam dele, assim como os teólogos da prosperidade, pastores de prosperidade, etc., às vezes zombam daqueles que andam no caminho do Evangelho. E qual que é a resposta de Jesus? Qual que é a reação de Jesus? Jesus diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Ou seja, que vocês são gananciosos, que vocês não estão seguindo de coração a Deus, mas buscando a Deus por interesses,
Então Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, esse é o Deus que nós servimos, que conhece os corações. Por isso é o nosso coração que precisamos transformar, acima de qualquer coisa, queridos. Bom, e depois Jesus diz: eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Não têm o amor de Deus. Então, veja, Jesus deixa bem claro: eu sei que vocês estão se opondo a mim, não por terem um zelo por Deus. Não é porque eu estou falando coisas, né, que vão de contrário ao que vocês conhecem nas Escrituras e vocês, por zelo, me resistem. Não, ele diz, é por falta de amor a Deus, é por orgulho próprio, é por desejo de poder que vocês estão se opondo a mim. Paulo, por exemplo, ou Saulo, né, que era o nome anterior de Paulo, ele resistia aos cristãos por ignorância e por zelo. E por isso Deus vai ao encontro de Paulo e o resgata. Da mesma forma com Nicodemos, com José de Arimateia. Então aqueles que fazem por ignorância, né, ou por um zelo errado em relação a Deus, Deus de alguma forma se revela a essas pessoas, queridos. Deus, quando vê uma alma sincera, uma alma quebrantada, uma alma que quer a verdade, Deus alcança essa pessoa, queridos, sempre. Agora, se a pessoa está fazendo por interesses escusos, né, porque deseja poder, porque não quer a verdade, aí já é diferente. E não tem jeito, queridos. Esses aqui que estavam odiando Jesus, perseguindo o coitado do paralítico que foi curado, esses não têm o amor de Deus, não tem jeito. 1 João capítulo 4, por exemplo, o apóstolo João nos diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então não adianta, se alguém carrega ódio no coração, essa pessoa não está seguindo a Deus. Não tem como uma pessoa amar a Deus e desejar a morte de outro, como é o caso que os fariseus queriam matar Jesus, pelo que ele vinha fazendo. E como uma pessoa com o coração cheio de ódio, cheio de intolerância, desejando perseguir e matar uma pessoa, como essa pessoa pode estar servindo a Deus? Não tem como, queridos, é algo óbvio. Quem ama a Deus não vai viver pelo ódio. Quem ama a Deus não vai querer a destruição ou o fim ou a condenação de qualquer pessoa que seja. Quem ama a Deus quer que as pessoas vivam bem, quer que as pessoas sejam alcançadas pela verdade, que as pessoas se tornem melhores. Que esse seja o nosso coração sempre, queridos. Ame a Deus, ame ao próximo, porque esses são os dois principais mandamentos e nesse se resume toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.